Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Bom dia, querida igreja. É um prazer estar aqui compartilhando da Palavra de Deus hoje, nesse domingo de manhã com vocês, tá? Sei que não é da maneira que nós todos estamos acostumados, na verdade não tem sido já há algumas semanas, mas é sempre um privilégio poder abrir a Bíblia e falar o que o Espírito Santo tem me ensinado, compartilhar com vocês. Então, o que nós iremos falar hoje está no livro de Miqueias, tá? Na verdade, nós vamos fazer como se fosse um voo sobre o livro de Miqueias, mas vamos tirar muitas lições, né, desse livro para a nossa atualidade hoje em dia, tá? Antes de entrar no contexto, no livro, eu queria compartilhar. Eu tenho visto algumas notícias, acho que na verdade umas duas notícias. Uma foi, acho que, de um zoológico, e a outra, se eu não estou enganado, de um casal que teve filhos. E o zoológico também, sobre filhotes. E eles nomearam o filho deles, e eu imploro, se você estiver tendo um filho agora, se você estiver grávida, ou algo assim, não nomeie nem os seus cachorrinhos com o nome de Covid, ou de cloroquina, ou de qualquer coisa relacionada ao coronavírus, tá? Imploro para você, peço que se você estiver pensando em nomear o seu filho, né, o seu filho com um nome, nomeio de Miqueias, né? E por quê? Por que nomear o seu filho de Miqueias? Esse homem, esse profeta que nós iremos falar hoje, seria ótimo se nós tivéssemos um hoje em dia também, tá? Então, o que ele falava, ele era ótimo em denunciar, né? Um homem como ele que denunciava a corrupção, denunciava ali o abuso de poder, denunciava os erros das nações, o erro da nação dele, né? Então, e principalmente a frieza espiritual do povo. E isso, na verdade, era cheio de profetas ali, nos profetas menores, era algo comum. E detalhe, eles não precisavam entrar e levantar qualquer outra bandeira, né, que não fosse o que Deus tivesse revelado para eles como a vontade dele, né? Então eles não precisavam, como nós temos muitos movimentos hoje em dia, movimentos antifascismo, movimentos do feminismo, e que todas essas bandeiras e diversas outras também que estão, na verdade, aí acontecendo nesse momento, e não se há algo bom nelas, e nós sabemos que a intenção e metas ali que querem ser alcançadas são boas, são boas, tem coisas boas nesses movimentos, né? Nesses que eu citei. Mas se houver, e também incluindo outros agora, se houver algo de bom nesses movimentos, algo de moral boa, algo que seja da vontade de Deus, como eu acabei de falar, já está na vontade de Deus, já é a vontade revelada de Deus, a Bíblia já é suficiente, né? A bandeira cristã é suficiente para que seja levantada, para que nós nos posicionemos. Então, cuidado, né? Um alerta para cuidado de talvez querer se posicionar e levantar outras bandeiras, porque além da parte boa dela, seja ela pequena ou grande, muitas vezes tem muitas coisas por trás dessas bandeiras e desses movimentos, coisas que não agradam a Deus em muitas formas. Então, tenhamos a palavra de Deus como porque ela é suficiente para nós posicionarmos e levantarmos a nossa bandeira cristã, tá? Mas mesmo então na falta de um Miqueias, hoje em dia, caso não queira nomear o nome do seu filho de Miqueias, Deus tem nos sustentado com uma igreja que é fiel na sua palavra, e isso com certeza é uma bênção enorme hoje em dia, tá? Agora, voltando um pouco, então vamos começar falando um pouco do contexto do livro de Miqueias, tá? O contexto do livro de Miqueias, ele está se passando ali no reino dividido, tá? Já é no reino dividido. Você que tem acompanhado as aulas de quarta-feira que nós estamos tendo com Lucas,
do panorama do Antigo Testamento, acredito, já passou por essa parte, tá, do reino dividido. Então, o norte, o reino de Israel, e no sul, o reino de Judá. Tá? Miqueias, então, estava nesse período, nesse contexto, entre os reinados do rei Acaz, Jotão e Ezequias. Tá? Ele viveu na cidade de Moresete. Moresete ficava ali ao sul, mas para o sul de Judá, próximo a Gate, né, dos filisteus. E ele viveu mais ou menos no tempo de Isaías, também, que estava ali no sul, também profetizando, e de alguns outros profetas também no norte. Tá? Em torno de 2.700 anos atrás, tudo isso aconteceu. Muito tempo, né? 2.700 anos atrás. Miqueias, ele se concentrou na terra, ele se concentrou nos governantes que estavam sobre o governante divino. Então, ele viu o pecado, ele fala no seu livro muito sobre o pecado, sobre a corrupção, sobre suspiros, gritos do povo, as agonias e as lágrimas do povo. Mas por que tudo isso estava acontecendo? E é aí que nós entramos então na primeira parte que eu queria compartilhar com vocês do livro de Miqueias, que é a situação do povo. Tá? Qual que era a situação do povo? E para isso eu peço que vocês abram no livro de Miqueias, capítulo 3. Tá? Vocês estarão lendo na tela. Então, não se preocupe se você não achar na sua Bíblia nesse momento, mas se preocupe em saber depois. Então, Miqueias, capítulo 3, versículos de 9 a 11. E o profeta Miqueias diz assim: Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Meus queridos, nesses versículos, Miqueias então identifica o core, o centro ali do que ele vai falar, que são os três principais tipos de governantes de Judá ali que estão em corrupção. Tá? São então líderes corruptos dos três tipos: líderes civis, que seriam ali os juízes, os príncipes; líderes religiosos, que seriam os sacerdotes; e líderes morais, que seriam os profetas. Tá? Então, primeiramente, ele já começa ali no versículo 11, falando: dos seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os juízes, eles estavam julgando de acordo com quem pagava melhor. Tá? E se isso hoje em dia já te soa errado, é porque lá atrás já era uma lei que isso é errado. Então, nós vemos ali em Êxodo capítulo 23, versículo de 6 a 8, que nos diz os deveres dos juízes. Tá? E nesse caso, o versículo está dizendo assim: Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Então, meus queridos, nós já vemos que na lei ali, né, na lei que foi dada a Moisés e ao povo, já era errado tudo isso. E mesmo assim, os juízes, que deveriam ser os homens retos, estavam errando e estavam aceitando suborno do povo. Segundamente, os sacerdotes, né, então os líderes religiosos, eles estavam ensinando as pessoas, mas pelo que eles poderiam obter com isso. E no livro de Levíticos inteiro, ali, sua maior parte, nós podemos ver sobre os afazeres dos sacerdotes e os seus deveres. Né? E nós vemos que eles vão desde vigilantes sanitários até agentes ali de saúde,
ou coisas do tipo, né? Então, além dos deveres verticais deles, né? Então ali de ser um intermédio do povo a Deus e dos sacrifícios, eles tinham também muitos deveres horizontais, né? Como os que eu mencionei, mas do principal seria ensinar então a lei do Senhor e o temor a Deus. Mas eles estavam falhando nisso. Eles estavam falhando nisso como líderes religiosos. E por fim, os profetas não estavam realmente profetizando a mensagem do Senhor. Como a gente pode ver no versículo 11, os seus profetas adivinham por dinheiro. Eles também estavam aceitando dinheiro ali, e aí, conforme eles recebiam alguma coisa, vinha uma bênção. E se não recebesse nada, não tivesse ali, era maldição. Então, o que é errado? O quão errado era tudo isso? Mas isso tudo deve, creio eu, estar te soando na sua cabeça como muito atual, né? Como algo muito presente nos dias de hoje. Então, se a gente for parar para pensar nos nossos líderes civis de hoje em dia, a gente espera algo dos que estão no poder ali em geral. E quantas vezes tudo que a gente vê não é o que a gente está esperando, mas sim um desejo maior e maior por dinheiro e por corrupção. E a corrupção sendo feita ali. Como será que funciona a mente desses líderes, né? E nós podemos ver um exemplo aqui do que acontecia com eles na época de Miqueias em Judá. Em Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vemos o que passava um pouquinho na cabeça deles. Então Miqueias diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então nós vemos aqui que essas pessoas já dormiam pensando no mal e acordavam para praticá-lo. E isso é muito real hoje em dia. Pensando que no meio das notícias que nós vemos, não podemos nos contentar ali com já uma pandemia, mas com tudo demais acontecendo também no nosso país e no mundo. Então, muita corrupção. E não era só de agora, mas desde muito antes. Então, se a gente não pode contar com os nossos governantes, com os nossos líderes civis, eu vou pensar pelo menos que eu estou tranquilo na parte espiritual, na instituição igreja. Eu posso olhar para ela, mas nos enganamos novamente quando voltamos os olhos para a igreja. Mas sim em Judá, há 2.700 anos atrás, em torno, já existia todos esses interesseiros, quanto mais hoje em dia. Quanto mais nós vemos pessoas envolvidas na igreja, pastores, líderes da igreja, que vendem curas, vendem milagres, vendem falsas promessas de sucesso, vendem sementes de plantas que vão curar as pessoas do vírus, do coronavírus, bíblias especiais e diversas outras coisas, que são coisas que na verdade o olho humano está atrás, ao invés de estar focado na vontade de Deus e na palavra de Deus. A gente vê um pouco disso em Miqueias 3, capítulo 5, o que estava acontecendo ali com esses profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Quando eles recebiam algo para comer, quando eles recebiam algo ali de dinheiro ou algo do tipo, eles falavam o que era bom. Caso contrário, era guerra, era maldição, era tudo de errado. Então, como eles estavam sendo enganosos, como eles estavam fazendo ali promessas que na verdade não são reais,
também, porque de nada dessas profecias que eles falavam tinha relacionado a ver com Deus. No caso, que eles ouviam de Deus. Não era errado. E se eu não posso, então, olhar hoje em dia na nação, no mundo, confiar nos líderes, confiar nos líderes religiosos, eu pelo menos então posso contar com a minha família ou com os meus amigos. Nós vemos também aqui em Judá que não era assim. Nós vemos no versículo 5 e 6 do capítulo 7 que Miqueias nos diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, nem com a família, mas eles podiam contar. E hoje em dia, nós às vezes vemos a mesma coisa. Nós vemos tantas intrigas entre familiares, tantos amigos traindo uns aos outros. Nós acabamos ficando sem ter para onde olhar, de alguma forma. Mas antes de seguir a respeito desses olhares, eu queria falar um pouco sobre as consequências. Então, a segunda parte do nosso estudo, as consequências dessa desobediência do povo, da desobediência dos líderes, que Miqueias então cita no seu livro. Tá? Ele profetizou, e a gente vê, o livro basicamente também fala muito sobre isso, sobre profecias com a destruição, sobre a destruição e a invasão da Assíria ao Reino do Norte. Então provavelmente você já sabe, mas para quem não está acompanhando os estudos, a Síria invadiu o Reino do Norte, e aqui ele estava falando dessa profecia antes de acontecer, obviamente. Em Miqueias capítulo 1, versículos de 6 a 7, Miqueias assim diz: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. E além de atacarem o Reino do Norte, nós vemos também que o Reino do Sul não se livrou. Então Judá, eles iriam atacar também a Jerusalém e ao templo. Nós vemos isso no capítulo 2, versículos de 3 a 5, e depois no capítulo 3, versículo 12. Então Miqueias 2, de 3 a 5 diz assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus troca. Como me despoja? Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando cordel, meça possessões. E no versículo 12 do capítulo 3, nós vemos: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então a gente vê que tudo isso aconteceu, toda a invasão da Síria ao norte, depois a Babilônia levando o Judá como cativos, tudo isso aconteceu por desobediência de Israel a Deus e a sua lei. Isso como consequência do descumprimento da aliança que foi firmada com Deus ali e o povo de Israel. Essa aliança era a aliança palestínica, e ela foi feita com a geração que estava para entrar na terra prometida. E foi uma aliança condicional.
né? Então as suas promessas elas se referiam a bênçãos ou maldições, sobre a Palestina, a terra prometida. Então a residência de Israel ela era condicional ali dentro da terra. Se essas condições não fossem satisfeitas, eles seriam expulsos. E tudo isso, você pode verificar as condições e toda a questão da aliança palestínica em Levíticos 26 ou também em Deuteronômio 28 e 29. Se para nós, na nova aliança, a obediência já é algo importante, deve ser praticado a todo momento, imagina para o povo na aliança palestínica, né? Para eles era um fator que mudava ali toda a condição da terra prometida para eles por Deus, né? E realmente a gente vê que mudou. Mas, afinal, o que Deus tinha para dizer ao seu povo sobre tudo isso, sobre toda essa corrupção, sobre a forma que eles estavam andando, o que Deus tinha para dizer para eles? Abram comigo em Miqueias 6, de 1 a 8. Ou leiam na sua tela também. Aqui nesses versículos nós vamos ler eles inteiros uma vez e depois vamos parte a parte, mas nós vamos ver um tom aqui nesses versículos onde Deus entra tendo Miqueias ali como o seu advogado, em termos, como dizer, de um julgamento criado o livro de Miqueias, né? Então temos aí três momentos desses julgamentos, e esse é um deles, onde o povo de Israel ali tem a sua colocado ali como o culpado ou algo do tipo antes, né? Mas e tendo o Senhor e Miqueias então como seu advogado, tá? E os versículos então eles dizem assim, Miqueias dizendo: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então nós vemos aqui toda essa questão de como se fosse um tribunal, né? E Miqueias aqui usa as palavras bem colocadas. Nós, se formos olhar então para o versículo 1 e 2, nós vemos aqui já Miqueias está ali com a figura de um advogado e juntamente vai defender a causa do Senhor, e ele chama os montes, os outeiros, os fundamentos, como testemunhas de tudo isso, né? E por que os montes? Se você já viu alguma foto, se você já visitou, teve o prazer de visitar ali Israel, você sabe que a paisagem é cercada por montes altos, lindos. E assim como também foi quando Deus estabeleceu ali a aliança com seu povo, através de Moisés, no Monte Sinai,
os montes também estavam ali. Os montes estavam presentes. E agora eles são chamados a testemunhar de novo, quando acontece Deus cobrando, Deus falando sobre tudo isso para o povo de Israel, que está na outra parte desse julgamento. E aí nós vemos no versículo 3 que Deus questiona o seu povo. E ele questiona dizendo: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Eu vejo esse questionamento com um tom de tristeza, pensando numa pergunta indignada. Porque Deus sabia, né? Deus sabe, mas Deus sabia ali o que ele tinha feito para o seu povo desde o começo. O que ele tem feito, o que ele continuou fazendo pelo seu povo. Mas mesmo assim o povo estava agindo daquela forma. E aí no versículo 4 ele diz: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Deus começa a relembrar os seus atos de graça e cuidado com o seu povo, né? E aqui ele começa então com a libertação do povo do Egito, né? A libertação da escravidão do povo. Algo horrível que o povo estava vivendo ali no Egito. E Deus provê para eles também líderes, né? Moisés, Arão, ali para guiá-los durante tudo isso. Líderes que eram ali o intermédio deles com Deus. Líderes que estavam cuidando deles no deserto e guiando a terra prometida. Nós vemos, continuando no versículo 5: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Então Balaque, né, ali dos Moabitas, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Ele queria amaldiçoar o povo de Israel através de Balaão. Mas Deus interveio no coração de Balaão e para isso usou até uma jumenta, como nós sabemos, para falar com ele. E para que então ele invertesse a situação e Balaão não ganhasse nada com a situação ali no contexto, e também não dissesse nenhuma maldição ao povo de Israel que estava ali, né? Mas ao contrário, que ele abençoasse e só proferiu então bênçãos ao povo. E aí continuamos de Sitim, né? E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Nós vemos nesse versículo Sitim e Gilgal, né? Então ali o leste e o oeste e o Rio Jordão no meio. Então desde Sitim, que foi ali o último acampamento antes da travessia do Jordão que Deus providenciou para o povo, até Gilgal, que foi ali o primeiro acampamento já dentro da promessa. Deus cuidou do seu povo durante todo esse tempo, desde Sitim a Gilgal, desde o Egito, a terra prometida, passando por gerações na peregrinação. E a sua fidelidade com o seu povo, de memória curta, é demonstrada, né? E então nós lemos versículos 6 e 7. Miqueias fazendo perguntas retóricas aqui. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes do Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu próprio corpo, pelo pecado da minha alma? Então nós vemos aqui perguntas, Miqueias usando perguntas retóricas para tratar da religiosidade externa, falsa do povo de Israel, né? E não era sobre o sacrifício de bezerros, não era sobre a quantidade de carneiros, não importa a intensidade, nem o tamanho, nem a dificuldade do sacrifício ali, que muitos deles eram sacrifícios que sim eram pedidos por Deus, mas nós sabemos que se o coração do povo não estivesse correto, de acordo com o que vamos ver no próximo versículo,
estava tudo errado, não eram sacrifícios genuínos. E isso não era novidade para o povo, né? Se nós pararmos para pensar, ele desde o começo, desde Caim e Abel, nós já sabemos qual o tipo de sacrifício que Deus deseja das pessoas, que Deus desejava dos seus, né? Que não era o mais bonito, que não era ali o mais difícil de fazer, mas sim o de um coração sincero, o que estava exatamente de acordo com a vontade de Deus. E aí seguimos então para o versículo 8. Versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem. E esse homem aqui, já colocando essa última frase para todos de Judá ali, não só mais para os líderes ou para todos os outros, né, para todos os outros da liderança, mas já focando, falando que a mensagem é para todos que estão ali ouvindo. Ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. E ele inicia com que pratiques a justiça. Meus queridos, a justiça nesse caso aqui é contra a corrupção nas nossas vidas, né? E às vezes nós estamos tentados a pensar somente nos nossos líderes, mas lembramos de orar por esses líderes do país e diversos os outros líderes da nossa vida, para que eles também tenham acesso a essa mensagem que você está tendo agora de ouvir do que Deus quer de você. Mas lembramos também que a corrupção está muito, muito fixada dentro de nós, né? Que às vezes praticamos desigualdade, que às vezes abusamos do poder e de diversas formas estamos corrompidos e somos corruptos no nosso dia a dia. Então que viremos disso, nos arrependamos disso e pratiquemos a justiça. E ele segue dizendo: e ames a misericórdia. Que amemos a misericórdia. Sendo a misericórdia aqui, nessa tradução, traduzida dessa forma, na verdade no original é a palavra hesed, do hebraico. Palavra essa que nós vemos praticada bastante no Velho Testamento, vemos no livro ali de Ruth e também vemos que é o amor leal de Deus, é o amor leal de Deus pelo seu povo em toda a peregrinação, né? É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, mesmo ali enquanto Jerusalém era destruída pelo fiel julgamento de Deus contra o pecado, contra a rebeldia, contra a maldade. Nós vemos também que é o amor gracioso de Deus que se repete no Salmo 136, dizendo que o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, repetidamente. E é esse amor que tirou o povo da escravidão, que destruiu os inimigos. E para isso, então, ele conclui que andemos humildemente com nosso Deus e andes humildemente com o teu Deus. Andar humildemente com Deus é andar com fé, se nós pararmos para pensar. Porque a fé é o que vai nos lembrar da fidelidade de Deus. É o que vai nos lembrar da sua graça, da sua lei, da sua grandeza, das nossas falhas, e vai nos colocar com humildade. Porque conforme mais nós conhecemos de Deus, da sua grandeza, da sua soberania, mais nós lembramos o quão somos falhos e pequenos. E aí sim você estará andando humildemente com Deus, lembrando disso e andando com fé. Porque Ele nos ama fielmente, né? Ele nos ama fielmente. E essa sim é a verdadeira religião que Ele nos pede. Esse é o pedido de Deus para nós na vida cristã. E esse foi o pedido de Deus a Judá há 2.700 anos atrás. Mas nós vemos que mesmo ouvindo tudo isso, e por mais que no capítulo 7
quando você for ler o livro de Miqueias, e eu realmente recomendo que leia o livro de Miqueias inteiro, quando você puder. Nós vemos que Israel aqui nesse capítulo, ela então reconhece seus pecados, e eles sabiam, mas eles sabiam que a consequência viria. Em Miqueias 4, versículos 9 e 10, nós vemos aqui quando o reino do norte é pego. E o versículo 9 começa assim: Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Então nós vemos aqui, ali na verdade, nesse caso, o reino do sul, né, que iria ser cativo na Babilônia. Mas o versículo continua, e ele diz: Porém serás libertada ali, te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, o reino do norte caiu, e o reino do sul também caiu, e Judá foi então levada como cativa para a Babilônia. Mas o restante do versículo, como nós lemos, prevê a esperança, prevê a restauração. Porque o livro de Miqueias, ele fala assim muito de julgamento, mas ele não tarda, não esquece em falar da esperança para o povo. Nós lemos em Miqueias 5:2 a respeito da maior esperança que o povo poderia ouvir ali. E o profeta diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Então, continua com essa promessa da segunda vinda do Messias, maravilhosa também, e que já para nós é melhor ainda, porque nós sabemos que ele veio, nós sabemos o sacrifício dele, e nós podemos também ter fé e confiança de que, como ele veio na primeira vez, ele virá na segunda vez, e aí reinará conosco no seu reino milenar, e dali para a eternidade. Mas, então, após encarar todas as falhas dos líderes governantes, né, os líderes políticos, os líderes religiosos, as falhas dos líderes, dos profetas, as falhas da família, as falhas dos amigos, nós podemos olhar então, finalmente, para Jesus, para o nosso Salvador. E Judá pôde olhar também, ali pôde imaginar o Messias que viria, e que seria um Salvador que não iria falhar conosco. E ele realmente nunca falhou. Ele viveu uma vida perfeita e o sacrifício perfeito para nos salvar. E quão maravilhoso é a gente ter esse Senhor e Salvador nas nossas vidas, né? Que nos amou sem falhar e nos salvou com a sua graça. Mas, meus queridos, pensando, trazendo para hoje em dia toda essa questão, eu acredito e eu sei que a revelação de Deus ela é suficiente para a gente. A palavra dele nos diz que ela é suficiente para nós. Então, eu acredito que não vai aparecer nenhum homem falando novas informações a respeito da palavra ou trazendo informações para nos informar que o coronavírus, por exemplo, é fruto de um pecado específico ou de tais pessoas agindo de tal forma, né? Nós não podemos contar com isso, mas nós podemos contar com a certeza de que essa pandemia
é fruto do pecado em geral. E isso nós temos amparo na palavra de Deus para ter essa certeza. Então, ela é com certeza fruto do pecado, fruto dos erros das nações e do mundo inteiro. Nós sabemos que, na verdade, a gente merece coisa muito pior do que o coronavírus na nossa vida. O coronavírus, ele tirou a gente da nossa situação atual? Tirou. Mas ele tirou, no caso, muita gente então que estavam mergulhadas pensando numa vida em dinheiro. Pessoas que estavam afogadas em corrupção. Pessoas que estavam com problemas na família. Pessoas que estavam afastadas de Deus. Ele tirou realmente as pessoas da sua situação onde elas estavam confortáveis com tudo isso. E ele tirou a nossa comunhão do templo também, né? Nós não estamos mais juntos ali na igreja. O coronavírus tirou isso da gente, tirou a nossa comunhão em geral com as pessoas, porque, né, na teoria não podemos sair de casa para ter essa comunhão com as pessoas. Então nós estamos cativos dentro da nossa própria casa. Se me permitem de alguma forma usar essa comparação com o povo que foi cativo, levado para a Babilônia ali por 70 anos. Eu espero que o nosso cativeiro não leve 70 anos também, como levou ali o do povo. Mas que nesse pequeno grande tempo que nós estamos tendo nas nossas casas, que nós possamos buscar essa verdadeira religião, que nós possamos permanecer firmes, que possamos decidir não nos contaminar com o que o mundo tem para oferecer, que nós possamos ficar cientes dos nossos erros, que possamos pensar e quando for a hora de retornar para a vida normal, que possamos voltar e reconstruir o nosso templo, reconstruir os nossos muros da cidade, que possamos então fazer isso de forma sincera e correta quando retornarmos, que possamos aprender a lição para que possamos fazer isso. Nós sabemos que nos planos de Deus a esperança é certa, porque o seu Filho veio e trouxe a salvação, porque o seu Filho veio e com a sua morte sacrificial e a sua ressurreição pelos nossos pecados, Ele nos salvou. Nós temos essa esperança. Mas que possamos não guardar isso somente para a gente, mas possamos mudar também o presente ao nosso redor, para que outras pessoas também tenham essa esperança. Que possamos então praticar essa justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus em fé. Para concluir, meus queridos, tem uma citação que eu li em um dos comentários que eu concordo plenamente. Diz: Miqueias é um ótimo livro porque contrasta líderes imperfeitos com o líder perfeito. Ele descobre a corrupção atual, mas também nos dá esperança e celebração futura. Ele nos assegura que Deus substituirá a liderança egoísta por liderança altruísta. Ele fornece modelos de liderança negativos e positivos para os líderes da igreja e os cristãos individuais hoje. Acredito que o aspecto de Deus que Miqueias nos ajuda a apreciar mais é a sua liderança. É a sua liderança. E realmente, nós vemos então a resposta de Israel. Qual foi a resposta de Israel? Mediante a tudo isso, depois dessa cena de tribunal, depois de ser confrontada, avisada das consequências que viriam ainda por vir, estavam por vir, e relembrada da esperança. Qual foi a resposta? Se lembrando finalmente da sua fé de memória curta. Essa resposta está no capítulo 7, versículos 18 e 19, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós,
pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa foi a resposta então de Israel, cientes do Deus que eles tinham, cientes do Messias que viria e sabendo da sua eterna misericórdia e do seu amor. E qual será, irmãos, a nossa resposta? Trazendo tudo isso para a nossa vida, para a nossa realidade, da nossa nação, do mundo. Qual é a nossa resposta? E em uma das reflexões que eu vi para preparar esse estudo, o pastor terminava assim, e eu achei excelente com esse versículo. Que essa seja a nossa resposta também, quando nós pensarmos, nos arrependermos e sermos lembrados da esperança que existe em Jesus Cristo, quando pensarmos nos nossos pecados, quando pensarmos e sermos confrontados com tudo isso que nós estudamos. Então, que essa seja a nossa resposta, como em Miqueias 7:7, que diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Meus queridos, tenham um ótimo domingo e uma ótima semana.